Gênesis, capítulo de número 49, versículo de número 10. Essa semana a Camila me mandou mensagem perguntando se poderia trazer uma mensagem que relembrasse aos irmãos o verdadeiro significado do Natal. E eu fiquei refletindo o que eu poderia trazer, e o que veio à mente foi que o Natal se refere a Jesus. Mas eu fiquei pensando, se eu falar isso, os irmãos já sabem. E eu, então, meditei na palavra e eu trouxe uma história que eu acredito que vai tornar o significado do Natal um pouco mais profundo do que somente o nascimento de Jesus. Gênesis, capítulo de número 49, e versículo 10, que diz assim: peço que os irmãos prestem atenção. O cetro não se arrendará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a eles se congregarão os povos. Eu vou repetir só a primeira parte. O cetro não se arrendará de Judá. Meus irmãos, eu não tenho muito tempo, mas a história da Bíblia Sagrada vai nos dizer que lá em Gênesis, um homem chamado Abraão, ele recebeu uma grande promessa. Uma promessa de Deus, a qual dele sairia uma grande nação. De Abraão, então, veio os seus descendentes. Veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó. Jacó, ele teve 12 filhos, e quando ele estava velho, prestes a morrer, ele chama cada um de seus filhos, e ele faz uma promessa a eles. O seu filho chamado Judá, ele disse que ele seria como um filhote de leão, e ele disse que o cetro jamais se apartaria da descendência de Judá. O que isso significa? O cetro na Bíblia Sagrada, ele tem uma simbologia que ele representa governo, ele representa liderança, porque o cetro é como se fosse um bastão, usado por governantes e reis. O que Jacó estava dizendo para Judá nesse versículo, quando ele disse que o cetro jamais se apartaria, se arrendaria da sua descendência? Ele estava dizendo que da descendência de Judá viria um rei, que ele governaria para todos os sempre. A Bíblia Sagrada então vai nos dizer, lá no livro de Samuel, que o rei de Israel naquele período foi Davi. E quando a gente olha para a descendência de Davi, ele veio da tribo de Judá. Ou seja, naquele período começou-se a reinar o povo de Israel, alguém da tribo de Judá, cumprindo-se a promessa de Jacó. Só que Davi, o engraçado é que ele também recebe uma promessa. E essa promessa seria de que da descendência de Davi, que a descendência de Davi nunca mais sairia do reinado do povo escolhido por Deus, que era o povo de Israel. Mas o tempo se passou, reis novos substituíram Davi, depois foi seu filho Salomão, depois veio outros reis, até que lá no livro de Mateus vai nos contar que na cidade de Belém nasce um menino chamado Jesus. E quando o livro de Mateus ele vai começar a descrever a descendência de Jesus, a gente descobre que Jesus ele veio da linhagem de Davi, que era da linhagem de Judá. E foi exatamente através do nascimento de Jesus que se cumpre a promessa que Jacó fez a Judá. Que promessa é essa? É que o cetro, o reinado, o governo jamais se apartaria da descendência dele. Por quê? Porque Jesus Cristo ele veio. Ele morreu por mim e por você. E hoje ele se torna o rei, o rei desse povo escolhido. Mas aí talvez você olhe para mim e você diz o seguinte: Vinícius, mas esse rei que Jacó estava dizendo que governaria para todos os sempre, ele só é o rei do povo escolhido. Ele só é o rei da descendência de Abraão. Mas eu não sou da descendência de Abraão, eu não faço parte da família de sangue. Então eu não sou o povo escolhido. Então Jesus ele é o rei sobre todos hoje e para toda a eternidade, cumprindo-se a promessa. Mas será que eu faço parte dessa promessa? Será que eu e você que não somos da descendência de Abraão fazemos parte? Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo ele vai escrever que todos aqueles que creem em Jesus Cristo,
Este faz parte da descendência de Abraão. Então, meus amados, o que seria o Natal depois dessa história toda? O Natal seria o nascimento de Jesus. Mas você concorda comigo que o nascimento de Jesus, ele também é um convite? Como assim um convite? É um convite de Deus a mim e a você de fazer parte dessa família que é o povo escolhido e ter Jesus Cristo como Rei e soberano. Portanto, meus amados, todas as vezes que a gente se lembrar do Natal, não tem problema a gente lembrar de presentes. É normal, essa é a nossa cultura, não tem problema a gente lembrar de enfeites. Mas que, sobretudo, a gente lembre do convite que Deus fez a mim e a você de fazer parte dessa descendência e se tornar povo escolhido. Amém?